Um garoto de 13 anos engravidou a sua professora e se tornou um astro na sua cidade. O recap de hoje é do filme Este é o Meu Garoto. Comenta aí embaixo o nome do seu filme favorito para eu fazer um vídeo sobre ele. A história começa numa escola nos Estados Unidos, onde a gente conhece o Donnie, que é um moleque de 13 anos que, como grande parte dos adolescentes, já sonhou um dia em viver um romance com a sua professora. Só que Donnie é aquele tipo de garoto que não tem vergonha de nada, então ele decide tentar a sorte com a sua bela professora Mary. Donnie, no meio do corredor da escola, chama a professora para um encontro e diz que queria ficar com ela. A Mary, horrorizada com o que o garoto acabou de falar, manda ele para detenção. Já dentro da sala de aula, a professora começa a mudar totalmente a sua postura de santinha e começa a dar em cima do garoto. Ela começa a dizer que estava muito excitada e que achava o moleque muito sexy. Donnie, meio que sem acreditar naquilo, só segue a professora para um quartinho que tinha ali do lado e aí que começa o romance proibido dos dois. A partir dali, eles começaram a se encontrar todos os dias, para meio que o Donnie treinar um pouquinho, se é que vocês me entendem. Só que isso tudo passou no limite num dia que estava tendo um evento na escola, onde as pessoas estavam todas reunidas no auditório. Até que todo mundo da plateia começou a ouvir uns barulhos bem altos vindo de trás da cortina, e quando eles abrem para ver o que era, todo mundo se depara com o Donnie e a sua professora Mary se pegando firme ali atrás. Quando se toca, Mary foge dali o mais rápido que ela consegue, enquanto o Donnie recebe o aplauso de toda a plateia e vira uma celebridade em toda a cidade, só por ele ter conseguido pegar a professora. Só que é óbvio que essa situação no todo é muito errada, e teve um julgamento. Mary é levada para o tribunal e quando a juíza do caso vai falar o tamanho da sua pena, Mary se levanta e todos percebem o tamanho da sua barriga, mostrando que a professora engravidou. Só que isso não mudou em nada e Mary pegou 30 anos de cadeia, enquanto o menino Donnie se tornou um astro, sendo capa de revista, tendo filmes inspirados na sua história e sendo entrevistado por vários programas de TV. Só que como tudo no mundo é passageiro, 20 anos depois, Donnie se torna um alcoólatra e tá numa situação de dinheiro muito ruim, que só piora quando Donnie visita um amigo que informa pra ele que ele não pagava um imposto pro governo há mais de 15 anos e por isso a sua dívida aumentou para $43.000, que teriam que ser pagos naquela semana, senão Donnie seria preso por 3 anos. E depois de olhar seu saldo no banco, Donnie diz que só tem $20. E o cara sugere pra Donnie que ele investisse esse dinheiro num corredor gordinho que iria correr uma maratona. Ou seja, se Donnie apostasse nesse cara e ele ganhasse a corrida, Donnie teria o dinheiro em mãos e ficaria livre da dívida. Só que a chance do cara ganhar a maratona era baixíssima, então Donnie aposta no gordinho, só que não tem muita expectativa de dar certo. Donnie resolve tentar pedir dinheiro pro seu filho, que ele teve com a professora, só que ele revela que o garoto, quando fez 18 anos, fugiu de casa e eles nunca mais se falaram. O que ele sabia é que o filho dele estava muito bem sucedido na vida, era um grande empresário cujo nome ele deu de Han Solo. Só que por algum motivo o garoto não gostava do nome e mudou para Todd. Além de bem sucedido, Todd namorava uma garota chamada Jane, e eles estão prestes a se casar no final de semana. E por serem famosos no mundo dos negócios, o casamento de Todd e Jane aparece nos jornais, e aí Donnie descobre que seu filho vai se casar. Além disso, Donnie descobre que seu filho inventou a história de que seus pais morreram num acidente, justamente pelo fato de seus pais terem tido uma relação sendo aluno e professora, o que envergonhava muito o garoto. Todd tá indo passar o final de semana do seu casamento na casa do seu chefe, onde ele levou a família. Além da mãe e do pai da Jane, logo chegou o irmão dela, chamado Chad, que é um militar que intimida qualquer pessoa com a sua postura durona, e ele vai logo já intimidando Todd, dizendo pra ele não magoar sua irmã de jeito nenhum. Donnie tenta ir até o seu amigo Vanilla Ice pra arrumar um dinheirinho, só que o cara tá muito irritado porque o Donnie dormiu com a sua mãe e diz que não vai emprestar. Donnie então tenta outro jeito, ele vai até um apresentador de TV que ele conhecia e oferece fazer uma entrevista em troca de dinheiro. Só que o apresentador diz que a história de Donnie já tinha saturado e não interessava mais a ninguém. Donnie propõe então ele ir até a cadeia onde estava a professora e lá o apresentador podia fazer uma entrevista com os dois. O cara se interessa na ideia, só que acrescenta dizendo que só toparia se o filho deles também participasse da entrevista. Donnie diz que seu filho fugiu de casa e está muito bem sucedido, só que ele iria tentar convencer ele a ir até a cadeia. Se conseguisse isso, o apresentador iria dar $50.000 na mão do Donnie e, sem pensar duas vezes, ele vai procurar o filho. Donnie chega até a casa onde está todo mundo, graças ao jornal que dizia o endereço do casamento. Quando ele entra na casa, Todd se engasga quando vê Donnie e apresenta ele como se fosse o seu melhor amigo. Donnie entra no personagem de amigo do Todd e começa a se enturmar com todo mundo na mesa. Até que Todd chama Donnie para uma conversa no quarto e pergunta o que ele estava fazendo ali. É claro que o Donnie mente e diz que a mãe do Todd estava extremamente doente e que precisavam ver ela na cadeia urgente. Tudo isso para tentar levar seu filho para visitar ela na prisão e lá conseguir a entrevista. Só que Todd está decidido que ele não quer visitar a mãe. Então os dois começam a brigar e Todd desabafa o quanto Donnie não foi um bom pai e por isso que ele saiu de casa.
Até que a esposa de Todd, Jane, liga pra ele e manda ele pegar um coquetel na festa pro pré-casamento que já ia começar. Todd desliga e avisa pro seu pai que ele ia ter que sair, e aproveita pra pedir pro seu pai botar pelo menos uma gravata pra festa. Tempo depois, quando a festa começa, Jane apresenta o Donnie pro chefe do Todd, e eles se entendem de um jeito que parecia que eles se conheciam há muito tempo. Além de carismático, Donnie é um ótimo mentiroso e consegue ganhar o respeito de todo mundo ali na festa com as suas histórias mentirosas. Até que um dos convidados reconheceu o Donnie da época de escola, quando ele engravidou a professora. Logo em seguida, o chefe do Todd também disse que lembrava da história e também reconheceu o Donnie e perguntou onde estava seu filho que ele tinha com a professora. E Donnie diz que seu filho fugiu de casa quando fez 18 anos e se tornou um babaca. E nisso, Todd olhando tudo que Donnie falava dele com um sorriso meio sem graça na cara. Depois da festa, Jane mostra pra Todd o livro de Donnie, contando a história dele, e nesse livro tinha uma mensagem do seu pai pro seu filho, dizendo que o amava e sentia sua falta. Todd se emociona, só que tenta segurar a emoção pra esposa não perceber que o Donnie era o seu pai. No dia seguinte, eles se preparam pra despedida de solteiro. As mulheres vão pra um lado enquanto os homens vão pra um outro. Um dos amigos de Todd diz que ele tinha planejado tudo e leva todo mundo para um spa, com uma sessão de massagem e limpeza nas unhas. E é claro que Donnie, muito irritado, resolve levar todo mundo para um clube de strip. Chegando lá, todo mundo se diverte e enche a cara, e depois da despedida, o Chad e o amigo do Todd vão para casa, enquanto Donnie e Todd vão visitar o Vanilla Ice. Quando eles chegam lá, Todd fica em choque porque descobre que o seu tio é um rapper muito famoso nos Estados Unidos. Eles começam a beber mais ainda e Tony resolve fazer o seu papel de pai pela primeira vez na vida e ensina o seu filho a andar de bicicleta. Quando eles chegam em casa, Donnie diz pro seu pai que ele aceita visitar sua mãe na cadeia. Só que percebendo que finalmente conseguiu criar um laço verdadeiro com seu filho, Donnie diz que não precisava mais, porque na mente dele ele não queria usar o seu filho para ganhar dinheiro. Eles se despedem, cada um vai para um quarto e Donnie aproveita para dar uma rapidinha com a mãe do chefe do Todd. No dia seguinte, Todd entra no carro, liga pro seu pai e diz que tá indo visitar a sua mãe na prisão. Donnie se desespera, pega seu carro e vai em direção à cadeia. Chegando na prisão, ele se depara com seu filho sentado na cadeira só esperando a mãe chegar pra visita. Donnie se senta do lado do seu filho para esperar a Mary e ela finalmente chega, parecendo que os anos na cadeia não mudaram nada na sua beleza. Eles começam a botar o papo em dia e Donnie tá impressionado com a beleza de Mary. Até que chega o apresentador do programa cheio de câmeras e, ao ver tudo isso, Todd pergunta o que está acontecendo e Donnie revela que eles tinham combinado isso antes de tudo. Todd fica decepcionado e diz para seu pai pegar suas coisas da casa e sumir para sempre. Quando sai da cadeia, Donnie vai em direção à mansão. Chegando no quarto para fazer a sua mala, ele escuta a Jane falando no telefone várias coisas sexuais com Steve, o chefe de Todd, indicando que estava traindo o garoto. Donnie então vai até o seu filho e na frente deles revela o que ele ouviu e diz que Jane estava traindo ele. Só que a mulher fala que na verdade ela estava preparando uma surpresa para o Todd e que o Donnie entendeu tudo errado naquela situação. Ele percebe que errou e sai dali de perto. Logo depois, Jenny entra num carro e junto com seu irmão Chad vão para um hotel onde ela ficaria até a cerimônia de casamento começar. E vendo o erro que cometeu, Donnie decide ir atrás dela para pedir desculpa. Chegando na porta do quarto que ela estava hospedada, Donnie escuta Jenny fazendo sexo e gemendo muito alto. Ele resolve alugar o quarto do lado, e isso porque ele tinha um plano. Donnie abre a janela e vai se esgueirando na beirada do parapeito, até conseguir entrar no quarto da Jane pela janela do quarto dela. E quando Donnie consegue, ele se depara com a Jane traindo Todd, e pra piorar a situação, o cara que ela tava era o Chad, o seu próprio irmão. Donnie fica enojado, interrompe os dois e diz pra Jane que ele tinha certeza que ela tava traindo o Todd. Ele então tira uma foto dos dois na cama e fala que vai dizer tudo pro garoto. Chad fica desesperado e Jane, numa tentativa de calar o Donnie, oferece $50 mil pra ele ficar de boca calado e não contar pra ninguém. Só que Donnie tinha um dilema, porque se ele mostrasse a foto, a vida do filho ia por água abaixo e tudo que tava dando certo pro garoto ia acabar. Donnie então aceita o dinheiro, porque além de não querer o filho triste, ele também não queria ser preso. Só que no dia seguinte, Donnie já se arrepende de ter aceitado a grana e vai até a casa do Vanilla Ice, perguntando se ele ainda tinha um carro para emprestar. Todd e Jane já tinham até feito o juramento, e nesse momento Donnie chega gritando e diz que era contra aquilo tudo, e não podia deixar o seu filho se casar com essa mulher, e pra finalizar ele ainda chama o Todd de filho e diz que ama ele. Jane fica enojada ao descobrir que seu marido era o filho do Donnie, e é aí que Donnie diz que Jane estava traindo seu filho. Ela nega e diz que Donnie era maluco. Donnie então pega o cheque de $50 mil que ela deu pra ele e aproveita e rasga na frente de todo mundo. Ele ainda diz pra Jane contar o que ela tinha feito pro Todd, senão ele ia mostrar a foto pra todo mundo que tava ali. Jane então conta no ouvido de Todd que tava transando com seu irmão Chad.
Todd fica enojado e em voz alta revela que Jane transou com o próprio irmão. Chad diz que tudo foi culpa da Jane e vai embora do casamento. A mulher pede perdão, diz que todo mundo erra. Todd olha pro seu pai e pro Vanilla Ice balançando a cabeça negativamente. E ali ele se tocou quem ele realmente era. E grita pra todo mundo que ele na verdade é o Han Solo. Os três vão embora do casamento e vão em direção ao bar que eles tinham ido na despedida de solteiro. Donnie estava se despedindo de todo mundo, porque em 3 dias ele seria preso e agora não tinha mais nenhum dinheiro. Só que quando eles ligam a TV, tá passando aquela maratona do gordinho que o Donnie apostou. E ele já tinha esquecido completamente. Já tá no final da corrida e o gordinho tá em 3º lugar. Todo mundo começa a gritar e torcer muito. E quando chega na reta final, o gordinho consegue ultrapassar todo mundo e ganha a corrida. Todos no bar comemoram muito.